Com o andamento do julgamento, a gente tem também planos do outro lado, dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A segurança toda lá em Brasília vai ser reforçada, mas vamos ver movimentações pelo Brasil também, porque apesar de Bolsonaro estar em prisão domiciliar e no meio do julgamento que a gente está acompanhando aqui na imprensa, apoiadores do ex-presidente vão fazer atos. Os principais deles, o principal vai ser na Avenida Paulista, organizado pelo pastor Silas Malafaia. A gente, inclusive, separou um all flash aqui em destaque na nossa home, mostrando um pouquinho de quem que vai participar desses atos. A gente pode ir dando sequência aqui, ó, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve estar no ato em São Paulo, organizado pelo Malafaia, nas duas imagens aí que a gente está vendo. Também temos na sequência a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado Nicolas Ferreira, que também devem estar presentes. Seguindo também o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assim como o vice-prefeito de São Paulo, Melo Araújo, e o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que deve participar remotamente, diretamente de Florianópolis. Isso no ato de São Paulo. Aí em Copacabana, no Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, marcou a manifestação. Deve contar com a presença também do governador do estado, Cláudio Castro, que a gente está vendo ali na imagem aberta, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, também do vice-presidente da Câmara, deputado Altineu Cortes, também do PL, partido de Bolsonaro. Nesse momento tão específico da nossa história, né, Carla? Queria começar com você trazendo para a gente aqui um panorama geral de em que momento a gente chega nesse 7 de setembro e até entendendo um pouco mais os planos do governo lá em Brasília. Que sinalização quer se ser passada nesse momento agora, nesse dia que é tão marcado sempre por movimentações políticas, né, Carla? É isso, 7 de setembro tem um evento aqui na Esplanada dos Ministérios, né, Natália? Todo ano, mas todo ano também tem a sua simbologia. E o ministro Sidônio Palmeiras da Comunicação, ele se dedicou a organizar quais seriam os motes, né, deste 7 de setembro, que é um mote também, eu já coloco um pouco aí de campanha, né? Porque essa soberania que o presidente Lula tem reforçado e tem colocado no slogan o Brasil para os brasileiros, é uma reação ao que aconteceu ali, que tem acontecido, né, na verdade, vindo por parte dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump. Então, ali, Sidônio e o presidente Lula vão usar o 7 de setembro unindo um pouco essa reação e aí já tentando marcar, né, essa coisa do boné que o Sidônio tem colocado, o boné azul, Brasil dos brasileiros, vai ter todo esse aparato. O 7 de setembro, na verdade, assim, hoje, sábado, né, à noite, tem um pronunciamento do presidente da República, que o mote deve ser esse, também já vai dar o tom, porque amanhã não há previsão, por exemplo, de discurso, né? É um desfile cívico-militar, mas mais militar do que qualquer outra coisa. Então, assim, há um script, né? As escolas militares passa a cavalaria, tem a Esquadrilha da Fumaça. Então, ali amanhã é cedo, o Lula vem normalmente em carro aberto, aí é recepcionado pelo ministro da Defesa, o José Múcio, os comandantes das Forças Armadas, que ontem estiveram no Alvorada, almoçaram com o presidente Lula num clima bastante descontraído, inclusive, segundo me relataram, Natália. E aí o desfile amanhã é mais imagem mesmo, né? E aí a foto que o Lula quer mostrar é essa foto da bandeira soberania. E aí essa bandeira soberania, Natália, tem um outro fator que é a dificuldade, a necessidade que o governo Lula tem ainda, de certa forma, desde o início desse novo mandato do presidente, que é o resgate dos símbolos nacionais, né? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí, como você colocou, a gente está no meio da semana de julgamento do ex-presidente por tentativa de golpe, que está no banco dos réus com mais 6 militares, né? Ou quer dizer, 5 militares e o Alexandre Ramagem, que é deputado. E aí, você tem o 7 de setembro do Bolsonaro também foi muito utilizado pelo presidente em campanha, né? Ele subiu nesses palanques e usou muito, e aí teve aquela coisa do a camisa do Brasil é bolsonarista, né? Quase. E o presidente Lula tem essa dificuldade de resgatar esses símbolos. E a tentativa, um pouco com esse mote de soberania, é também por aí, Natália. Então, aí a gente tem um outro, só para encerrar, já passar para o Beto, que eu quero ouvir ele também. A gente tem o outro lado, né? Como você colocou também, buscando a rua.
né, buscando ocupar as ruas. Então, tem esse protesto convocado para a Avenida Paulista, principalmente o da Avenida Paulista, e Copacabana também. Alguns outros 7 de setembro, o presidente esteve em Copacabana, né, também, enfim, o Flávio Bolsonaro, o senador, deve liderar esse protesto em Copacabana, e em São Paulo deve ser Tarcísio de Freitas e Silas Malafaia. A presença da Michelle, a assessoria dela informou ontem, estava confirmado pelos líderes e organizadores do evento em São Paulo, mas ontem a assessoria dela falou assim, olha, vamos ver como é que o presidente vai estar se sentindo no domingo, ele está com problemas de saúde, então ela só iria decidir meio em cima da hora. Então, os organizadores esperam a Michelle na Avenida Paulista, contam com ela, e ela vai deixar esse suspense até amanhã. Tarcísio de Freitas é presença confirmada, e aí há uma expectativa grande em relação a esse discurso do Tarcísio, pensando e lembrando que nessa semana ele esteve aqui em Brasília, né, articulando aí com lideranças políticas uma possível anistia ao presidente Jair Bolsonaro, falou numa entrevista que a primeira ação dele como presidente da República será ou seria anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo sem o processo ainda ter sido concluído, né? E aí, na última manifestação que teve na Paulista, o Tarcísio fez uma pequena cirurgia e acabou não comparecendo. Então, há uma expectativa muito grande em relação a esse discurso. E, evidentemente, né, em relação ao público, à mobilização. Uma dúvida que paira sobre a classe política nesse momento é que tipo de manifestação e como é que as ruas vão responder, se é que vão responder, à prisão, à condenação, a eventual prisão e condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está aí na reta final do julgamento. Então, esses cenários políticos, assim, eu até falei isso ontem aqui no All News, tornam esse mês de setembro aqui de 2025 um mês importante politicamente, porque tem esses momentos, né, que vão ser marcantes, e aí a gente vai tentar ler o caminho daqui até outubro do ano que vem, que é a eleição, e que, na verdade, toda essa classe política já está muito preocupada com isso, Natália.